Agora o assunto vem de Jaraguá do Sul. Parece que tem um animal que carrega um motorhome nas costas. Que animal é esse? O Micael está de volta para contar essa história. Mica, conta pra gente que bicho é esse diferente encontrado lá em Jaraguá. Conto sim, Keltrin, mas antes só vamos dar uma olhada aqui como está o tempo, que chamou a atenção que a chuva deu uma engrossada aqui. Nesse momento está chovendo forte aqui em Joinville. Para quem está nos acompanhando aqui na maior cidade do estado, não sei se nos outros municípios próximos também está chovendo assim, mas Keltrin, vou te contar que a gente estava na rua aqui circulando, né, entre os pontos da cidade para fazer as entradas ao vivo. A chuva está engrossando, daqui a pouco ela dá uma cessada, dá uma acalmada, mas você percebe ali, né, já tem uma formação de água na pista rapidamente, né, quando os carros passam já jogam essa água, isso chama bastante atenção, inclusive na rodovia ali na BR-101, que a gente consegue ter esse panorama a partir aqui do pórtico, aqui na rua 15 de novembro, em Joinville, tinha em alguns trechos um movimento um pouco maior, tá? De veículos, de caminhões, de carros, enfim, até por conta da chuva, né? A gente sabe que alguns motoristas, ainda bem que são mais cautelosos, dão aquela reduzida ali na velocidade, isso em alguns pontos gera um movimento maior. Fica até o recado para você aí de casa, que vai sair, pretende pegar seu carro e vai usar a rodovia, que espere aí um certo movimento ali em alguns pontos. Também tem um movimento intenso sentido sul, a gente percebeu também sentido sul tem um movimento, claro que aqui na marginal, que a gente acabou utilizando, não tinha tanto movimento, mas na pista tem um movimento um pouco maior, a gente espera que siga assim aí durante essa tarde, porque essa chuva não estava tão esperada assim, né? Durante a noite sim, era a expectativa de chuva, mas agora durante o dia não existia tanto essa expectativa. Mas sim, está chovendo, mas quem é joinvilense já está acostumado, né? Tem que ser com guarda-chuva. E essa água segue forte aqui, por enquanto. E eu vou seguir aqui com mais informações pra gente, né? Porque eu vou responder a sua pergunta também, né, Keltrin? Além da gente mostrar um pouquinho da situação do tempo neste momento. Agora eu vou responder a sua pergunta. Que bicho é esse? Tiane, coloca as imagens aí já desse bicho. É o bicho do cesto. Eu nunca tinha ouvido falar, Keltrin. Não sei se você já ouviu, não sei se os nossos telespectadores já tinham ouvido falar. Eu não. A imagem chama muita atenção. E aí você me perguntou se ele carrega mesmo o motorhome nas costas. Se a gente for fazer uma proporção ali de tamanho, eu diria que sim, tá? Mas não, obviamente não é um motorhome de verdade. Se trata ali desse bicho, ele é uma mariposa, tá? Ele é uma espécie de mariposa. E tem um dado muito interessante, porque essas imagens, elas foram flagradas em Jaraguá do Sul, que é a nossa cidade dos bichos. Estamos tão acostumados a ver Jaraguá do Sul com tanto bicho, né? E dessa vez não foi cobra nem gambá, como você colocou pra gente, foi o bicho do cesto. E aí, a particularidade, segundo o biólogo Christian Rabock, lá da Fujama em Jaraguá do Sul, é que os machos, eles passam por esse processo. Então, quando ele nasce, ele faz essa construção desse cesto ali. Então, com folhas, com gravetos, e ele junta tudo isso com uma seda. Ele produz essa seda e acaba juntando. Ali dentro vai a alimentação, vai a proteção, serve de proteção contra predadores, contra outros animais. Então, esse cesto, ele é muito maior do que o próprio animal em si. Por isso que a gente fala ali que parecia um verdadeiro motorhome, porque pesa ali para esse bichinho. Mas para onde ele vai, ele carrega esse cesto. No caso dos machos dessa espécie, Keltrin, quando eles vão para a fase adulta, aí eles largam esse cesto e viram a mariposa, né? Criam asas, enfim, passam por esse processo de metamorfose. Já as fêmeas, elas não têm muito isso. As fêmeas continuam no estado larval. Olha só que interessante, eu nem sabia que tinha essa possibilidade, né? Mas tem sim. Machos e fêmeas nascem lagartas, só que a fêmea continua do jeito que está ali. E mesmo assim, carregando o cesto para lá e para cá. E os machos não. Criam asas ali e vivem livremente. Aí, como eu falei, essa imagem, ela foi feita em Jaraguá do Sul. Mas Joinville, São Francisco, Garu, Varaquari, Campo Alegre, Rio Negrinho, enfim, todas as cidades aqui da nossa região também podem avistar sim esse bichinho, porque ele vive em todo o território catarinense, não é somente em Jaraguá do Sul. Então, se você vê o bichinho do cesto, faz aquela fotinho, manda pra cá. Ô Keltrin, eu te pergunto, você que vive carregado de roupas, não é uma má ideia, hein, esse negócio ali, que aí carrega pra todo canto, não tem estresse, não tem problema, mó paz o bicho do cesto, você não acha?
Estava justamente pensando, eu carrego uma bolsa que se acontecer qualquer coisa eu já estou prevenida, assim, porque tem de tudo. Ali tem maquiagem, tem secador, tem chapinha, tem de tudo. E na parte da comida, eu estava pensando em você, esse bichinho que come bastante, come de tudo, acho que você se identificou com essa parte, né? Me identifiquei porque aí fica ali garantido, né? Passou fome, tem um negocinho ali. Ô, Keltrin, já que a janela tá aberta aqui, eu não sei se você respondeu, que você falou, perguntou do livro. Qual livro marcou sua vida? Você já contou aí pra galera, não? Puxa, sabe que eu preparei a pergunta e eu não me preparei para responder ela, mas o Poder do Minuto, o Poder do Agora, desculpa. Poder do Agora é um livro que, assim, é um livro até achei um pouco difícil de ler, mas que vale a pena, porque quando a gente é meio ansioso, fica pensando muito no futuro, pensando em mil coisas, é difícil viver o agora. Então, o Poder do Agora é um livro que eu recomendo. E um outro, numa linha bem diferente, é o Perfume, que esse é um livro que até já virou filme, e é um suspense, é um cara que ele nasce, ele já é meio que descartado pela sociedade desde que nasceu. E ele é adotado por um perfumista, ele começa a perseguir o perfume ideal, e ele começa a matar pessoas. Então, assim, ele é um assassino em série, é um livro bem denso, também depois virou filme. Então, eu lembro desses dois. E, claro, a Bíblia, né? Porque eu sempre tenho a Bíblia lá por perto também, que eu acho que que para todas as horas é uma leitura necessária. E vou te devolver a pergunta, né? Qual o teu livro favorito? Olha, Keltrin, tem um livro específico, assim, eu não acho que nenhuma, assim, teve um efeito tão... Não sinto, né? Sim, transformador na minha vida. Mas teve um que eu vou aproveitar, que é um livro que eu li uma vez no ensino fundamental e depois na faculdade. E os significados desse livro mudaram totalmente para mim. Que é A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Talvez você tenha lido já. É um livro pequenininho, curtinho, tem nas escolas. Só que quando eu li no ensino fundamental, o significado que eu dei para ele era realmente, os animaizinhos estão ali na fazenda e tal, e tudo mais. Quando eu fui ler na faculdade, eu vi que tinha todo um fundo político, social por trás daquela metáfora. Então, aquilo ali, a minha cabeça, sabe quando a cabeça explode assim? Eu falei, como a gente muda, né? As coisas que a gente vê numa época da vida e depois eu vejo mais tarde, a gente vê um outro significado. Acho que esse eu poderia citar com certeza nessa lista aí. Arrasou, hein? Não foi nenhum livro de culinária, tô brincando. Micael tá se interessando por comida agora, com Ver Mais, né? Antes ele só comia, agora ele quer entender um pouquinho mais. Agora, o Jean tá falando que agora você tem que ler o livro da Dona Benta, que deve ser o seu novo livro de cabeceira. Agora, a Micael, achei que você falou algo bem importante. Que a leitura, e assim, até às vezes um livro tem a ver com a maturidade, o momento que a gente está na nossa vida, né? Às vezes você lê um livro e não faz tanto sentido, não te conecta tanto quanto ler depois. Então, para você que tem dificuldade, às vezes, de terminar um livro, deixa do lado. Às vezes não é o momento que você está de acordo com aquela leitura. Quando você retomar, vai fazer outro sentido. Aí agora tem um outro tipo de leitura, que essa realmente deu uma bugada na minha cabeça, que é aquela leitura acadêmica. A gente está acostumado com a leitura dinâmica, né? Ler rapidinho o livro. Agora, ler livro acadêmico, tem que ler, reler, fazer anotação. Isso já é um pouquinho mais difícil, né? É difícil mesmo. Inclusive, quando eu fiz meu trabalho de conclusão do curso, que era uma monografia, que ficou... Keltrin, deu 90 páginas, tá? E aí, para quem não sabe, monografia é um estudo científico. Então, tudo que você fala, você tem que estar baseado conforme algum autor. Keltrin, eu li tanto naquela época da faculdade, eu li tanto. E olha, e às vezes tu fica ali, e você lê, e você não entende, mas depois tu entende. Estou dizendo isso porque eu lembrei do mestrado, que eu também quase deixei minha alma junto lá quando tive que fazer esse tipo de leitura. Mica, já hablamos, já tricotamos demais, vamos trabalhar mais um pouquinho. Pessoal, deu uma cessada na chuva, o movimento já voltou ao normal ali atrás de você. Beijo, tá? Obrigada pela sua participação.